Voltei. Vamos iniciar então, gente? Boa tarde. Vocês estão me escutando direitinho? Vamos. Então tá bom. Sou a professora Juliana. Tá sim, professora. Eu só vou te apresentar para o povo. Então tá bom. Voltamos, gente. Nós da Gestão Avante, felizes pela participação de vocês. Esperamos que estejam curtindo e aprendendo bastante nesse segundo dia de aulão da gestão. Acabamos de ter a aula de física com o professor Vicente. Infelizmente, tivemos um problema na transmissão, mas esperamos que melhore. E agora vamos estudar biologia com a professora Juliana Silvestre. Muito obrigada, professora, por ter aceitado esse convite, por estar participando desse evento, que é uma das principais propostas da gestão. E é isso, boa aula para todos, e não se esqueçam, qualquer dúvida, podem mandar no comentário, que estamos aqui, observando tudo para passar para a professora. Um beijo e avante a aprovação. Ótimo, obrigado, boa tarde. Eu agradeço muito o convite. Fiquei muito contente de poder participar desse projeto de vocês, que é tão bacana, tão válido, né? Esse momento que a gente está passando, e nem todo mundo achando que ia ser adiado, não vai, quando vai ser, e pessoal preocupado sem saber como estudar, sem ter contato com o professor, e eu acho que isso foi um acerto, assim, uma atitude de vocês louvável, e eu estou muito grata de estar participando disso, tá? Bom, primeiro, eu queria lembrar vocês que a prova de biologia no Enem é parte do caderno de ciência e suas tecnologias, aplicada no segundo dia de prova, junto com química e física. E esse caderno ele tem 45 questões, bem divididas entre essas três disciplinas. Biologia fica com 15, 16 questões no máximo, tá? Biotecnologia, ecologia, são assuntos que caem bastante. Todo ano está lá no Enem. Citologia, genética, a gente encontra também. Para essa aula, a gente vai falar um pouquinho de citologia, um pouquinho de genética, que eu acho que é o assunto que percebo que os alunos têm dúvidas, tá? Então, eu vou fazer uma revisão de alguns pontos que eu considero importante dessa área de citologia e de genética, e depois a gente faz os exercícios que eu trouxe do Enem de 2015 para cá, tá? Que englobam esses assuntos que a gente vai ver aqui agora. Eu vou sair, vou tirar a minha imagem daqui da tela, vou ver se o slide fica de maior tamanho. Se funcionar, eu prefiro assim, que aí vocês tenham uma melhor visualização dos slides, porque tem muitas imagens, né, muitas figuras que eu acho importante vocês conseguirem visualizar com mais detalhes. Como é que vocês estão enxergando? Temos aqui a imagem do intérprete está um pouco acima do slide. Né? Que no decorrer da apresentação isso não vai prejudicar. Qualquer coisa eu mudo de lugar o quadrinho do Humberto, tá bom? Bom, vou aqui iniciar falando de membrana plasmática. Mas, por que membrana plasmática? É um assunto que foi cobrado em mais de um ano no Enem. E ele, hoje, a gente vivendo essa pandemia, pode ser que um ponto específico desse assunto seja cobrado, venha a ser cobrado. A gente tem que lembrar que o Enem, ele é uma prova que é muito contextualizada, principalmente a prova de biologia. As questões, elas não são tão diretas. Então, existe sempre um texto contextualizando, as questões, elas estão vindo cada vez mais interdisciplinares.
Às vezes a gente acha que está tratando de uma questão de química e quando vai ver são conceitos de que estão sendo cobrados ali. Muito provavelmente alguma coisa sobre essa pandemia que a gente está vivendo vai ser cobrada na prova de biologia. E eu imagino que possa ser algo relacionado à infecção, à forma de infecção do vírus nas células. Então, para iniciar aqui a nossa revisão, eu quero lembrar vocês que a membrana plasmática ela pode ser chamada de membrana citoplasmática, de plasmalema, membrana celular. Ela tem como função delimitar todas as células vivas, né, estabelecer uma fronteira entre o meio intracelular, o citoplasma, e o ambiente extracelular. Funciona como uma protetora da célula, como uma barreira seletiva, selecionando o que entra e o que sai. Ela é formada por 2 camadas de fosfolipídios, por inúmeras proteínas e carboidratos. A gente diz que a membrana plasmática ela tem um modelo chamado mosaico fluido. Por quê? Porque ao visualizar, né, a sua conformação, a gente vê que as proteínas elas são inseridas na camada de forma aleatória, formando uma estrutura que parece um mosaico fluido, porque moléculas lipídicas, né, que se encontram, que formam essa bicamada, elas se deslocam constantemente. Então, a todo tempo, essa membrana ela está se deslocando, as proteínas estão dispostas de forma aleatória como um mosaico. Por isso, então, modelo mosaico fluido. E aí, aqui, um grupo de proteínas desses que fica na superfície da célula, compondo a membrana plasmática, tem uma importância muito grande nisso que eu falei para vocês da infecção viral, que são os receptores de membrana, né? São classes de proteína transmembrana, geralmente são proteínas transmembranas integrais, que têm como função identificar substâncias específicas, substâncias que naturalmente não atravessariam a membrana. Essas substâncias, elas são chamadas de ligantes, e podem ser fatores de crescimento, podem ser hormônios, podem ser transmissores de impulsos nervosos, medicamentos, toxinas, organismos, né, no caso dos vírus. Então, cada ligante, cada uma dessas substâncias específicas, se liga ao seu receptor específico, a essa membrana, a essa proteína especial que está ali na superfície da membrana plasmática, graças a uma complementaridade estrutural. Elas se complementam, então cada ligante tem o seu receptor específico, vai reconhecê-lo e que ele entre na célula, como um sistema de chave-fechadura. Ligados, né? Depois que essa conexão vai se desencadear, então, uma série de reações químicas no interior da célula, que vai terminar na expressão de determinados genes, que vão, então, ativar as funções específicas desses ligantes dentro da célula. Claro? Então, aí está a importância dessas proteínas, desses receptores de membrana. Aqui uma imagem mostrando o vírus se ligando a um determinado receptor, né? Então, aqui a gente tem a parte externa da célula. Essa imagem azul parece a membrana plasmática, onde estão essas proteínas integrais, esses receptores, e então o vírus se liga a ele e consegue adentrar a célula, consegue penetrar a célula. Essa ligação, ela recebe o nome de adsorção. No momento em que existe essa adsorção, toda aquela cadeia de reações químicas ocorre e o vírus consegue infectar
a célula. A gente tem que lembrar que vírus são organismos acelulares, não são considerados seres vivos por não apresentarem células, né, na sua composição, vamos dizer assim. São parasitas obrigatórios, eles necessitam estar dentro de uma célula para conseguirem realizar o seu metabolismo, conseguirem se replicar, se multiplicar, se reproduzir. São organismos que medem menos de 200 nanômetros de diâmetro, eles têm estruturas muito simples, formados por uma cápsula de proteínas, quase sempre, chamada capsídeo, onde está ali inserido o material genético dele, que pode ser o RNA ou o DNA, vai depender do tipo de vírus, né? No caso do SARS-CoV-2, que é esse que está à margem, ele é um vírus, carrega com material genético uma molécula de RNA, e é isso, tá? Que eu queria lembrar vocês, ficarem atentos a essas especificidades da membrana plasmática, principalmente no que diz respeito a esse assunto aqui de vírus e infecção, tá? Essas proteínas aqui, tá vendo, que se ligam a esses receptores, elas recebem o nome de proteína spike. Essa proteína spike é que vai se ligar ali ao receptor. E o receptor da célula que recebe, que reconhece essa proteína spike, ela é chamada de ACE2, essa proteína, ACE2, tá? Ela está presente na superfície de diversas células do nosso corpo, inclusive no epitélio do sistema respiratório, e aí é onde o vírus consegue, então, atacar as células, tá joia? Porque eu quero... Oi? A senhora pode olhar a imagem do intérprete para o canto superior direito? Tá tampando, né? A imagem que eu tô vendo aqui não tampa. Eu coloco ele em cima. Fica muito... Eu vou mostrar, vocês me dizem se fica muito pequeno. Tá dando para ver? Só um minuto que tem um pouquinho de delay. Pronto, professora, pode continuar. Desculpa interromper. Não, imagino. A imagem que eu tenho aqui não estava atrapalhando, não. Mas, então, eu vou continuar. Se vocês acharem que está difícil a visualização também, eu dou um zoom. A gente, talvez isso ajude. Ótimo. Tá bom? Então, vamos lá. Aí eu quero, então, fazer uma pergunta aqui. Por que pessoas com doenças crônicas têm mais chances de serem infectadas pelo novo coronavírus, por esse SARS-CoV-2? E a resposta está exatamente aqui, nesse receptor. Pessoas com doenças crônicas, como, por exemplo, a diabetes e a pressão alta, elas fazem uso de medicamentos que tem como objetivo inibir certas enzimas ou bloquear certos receptores, alguns receptores específicos. E isso faz com que esse receptor ACE2 se expresse mais nessas pessoas, tornando elas, então, mais vulneráveis ao SARS-CoV-2. Tá? Vou seguir aqui, então. Podem me interromper, viu, meninos, na hora que vocês acharem necessário. Material genético. No Enem tem muitas questões sobre ácidos nucleicos, né? Todo ano, pelo menos uma questãozinha cai sobre aquelas letrinhas que compõem o RNA e o DNA. Então, eu vou dar uma revisão aqui também sobre esse assunto. Acabei de falar que o vírus ele pode ter como material genético tanto o RNA quanto o DNA.
No entanto, os organismos vivos, eles têm genético apenas em RNA, tá bom? O RNA vai ser genético apenas em alguns grupos de vírus. No restante dos indivíduos, dos seres vivos, é o DNA que atua como material genético. O RNA, ele vai ter uma outra função, que é o de produzir proteínas. Tá bom? São chamados tanto o RNA quanto o DNA de ácidos nucleicos, porque de início foram descobertos dentro do núcleo, mas a gente tem DNA fora do núcleo também. As células vegetais apresentam DNA nos cloroplastos, né? A gente tem o DNA mitocondrial, os organismos procariontes apresentam DNA, um somo bacteriano que fica fora do núcleo, afinal de contas, os procariontes são organismos que não apresentam, né, um núcleo individualizado, não existe o núcleo envolto pela membrana nuclear, os cromossomos não ficam organizados ali dentro. O DNA dos procariontes, ele fica solto na célula numa região que recebe o nome de nucleóide. Então, só para a gente lembrar que são ácidos nucleicos, mas que estão fora do núcleo também. Ambos os ácidos são macromoléculas, ou seja, são polímeros, são formados por monômeros chamados nucleotídeos, tá? Essa figurinha aqui é, então, um nucleotídeo, ele é formado por um grupo fosfato, por um açúcar de 5 carbonos, que é chamado pentose, e uma base nitrogenada. Existem 4 tipos de base nitrogenada, tanto no DNA quanto no RNA, e o que vai diferenciar esses dois ácidos nucleicos, principalmente, é o tipo de açúcar que ele carrega aqui, tá? No nucleotídeo. Então, vamos ver. O açúcar do DNA, ele vai ter aqui ligado ao carbono 2 um íon hidrogênio, enquanto o açúcar do RNA tem ligado no carbono 2 uma hidroxila. Tá? Ele é chamado, então, de ribose, essa pentose do RNA. E lá, essa pentose ela vai se chamar desoxirribose. Tem um oxigênio a menos. Essa é uma diferença, a grande diferença entre esses dois ácidos. Por isso, o ácido ribonucleico e o oxirribonucleico. Tá? A falta desse oxigênio é, inclusive, mais do que o RNA. Então, ligado ao carbono 5 dessa pentose, existe um grupo fosfato, e ligado ao carbono 1, vem, então, uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada ela pode ser uma adenina, uma guanina, uma timina ou uma citosina no DNA, ou uma adenina, uma guanina, uma uracila ou uma citosina no RNA. Aqui, a segunda diferença. No DNA, a gente vai ter a timina, e no RNA, a gente vai ter a uracila, no lugar de timina. Rapidinho aqui, eu vou trazer alguns macetes, pode ser que alguns de vocês conheçam, pode ser que ajude a gravar algumas dessas regrinhas. Todo mundo fica muito preocupado com biologia, dizendo que biologia é uma disciplina com muitos nomes, mas para tudo também facilita bastante o entendimento. Primeiro, eu quero mostrar para dizer isso aqui, é a imagem de uma molécula de DNA. Tá? O DNA ele é uma molécula de fita dupla. Vocês imaginem uma escada em espiral, onde os corrimãos dessa escada são essa cadeia aqui, formada pelas pentoses e os fosfatos, tá? Essa ligação aqui, ela recebe o nome de ligação fosfodiéster. Então, eu vou ter uma cadeia aqui, uma fita, outra fita complementar aqui. E os degraus dessa escada seriam, então, as bases nitrogenadas, que se ligam por pontes de hidrogênio. Onde eu tenho timina, se na fita 1 aqui eu tenho uma timina, na fita eu vou ter uma adenina ligado a ela. Onde adenina eu vou ter uma citosina ligado a ela. E aí eu sempre falo com os meus alunos, eles dão risada. Para lembrar G com C, A com T, basta recordar aqui desses dois cantores.
Gal Costa e Aguinaldo Timóteo. Ele tem aluna essa, Aguinaldo Timóteo, por isso que eu trouxe aqui e recomendo que vocês procurem no Google depois uma música, que eu tenho certeza que todo mundo conhece pelo menos uma música dele, tá? Se a aula não fosse ficar gravada no YouTube, eu até me arriscava a cantar, mas eu não vou fazer isso, não. Então, assim, sempre vai ser feita essa ligação, onde eu tenho uma guanina, eu vou ter uma citosina, e aí vocês se lembrem da Gal Costa. E onde eu tenho uma adenina, do outro lado, ligado a ela, eu vou ter uma timina, vocês se lembrem do Aguinaldo Timóteo. Essas fitas, elas são antiparalelas, tá? Então, eu tenho uma fita numa direção, a fita, ela vai como se estivesse de cabeça para baixo, tá? Elas são antiparalelas. Em uma fita, eu vou ter na extremidade superior o carbono 5 livre e na extremidade inferior o carbono 3 livre. Tá? Complemento. Na parte inferior, então, o carbono que vai estar livre vai ser o 5 e na superior vai ser o 2, de vocês entenderem. Porque quando a gente fala de divisão celular, quando a gente fala que o DNA, o material genético, precisa se duplicar antes para que a célula depois possa se dividir, é importante a gente entender essa direção que as fitas ocupam na molécula, para poder entender, então, como é que acontece a duplicação desse DNA. A gente vai ver, vou rever como é que ocorre essa duplicação do DNA também, e vocês vão entender como é que a importância da direção dessas fitas, o fato de elas serem antiparalelas. Outro macete rapidinho aqui, já para a gente continuar o assunto, é que a adenina e guanina são dois tipos de bases nitrogenadas diferentes da citosina e da timina. Vocês repararem aqui na imagem, eu espero que esteja dando para ver direitinho, a adenina e a guanina são bases nitrogenadas formadas por 2 anéis de carbono, e elas recebem o nome de purinas, enquanto a citosina e a timina são formadas por um anel simples, tá? São chamadas, então, de pirimidinas. E aí, para vocês lembrarem disso, é só pensar, purinas vem de pura, e aí a gente pensa em água, né? Água pura. AG, adenina, né, de água. O restante, midina, inclusive a uracila lá do RNA, vai ser pirimidina. Bora para frente. Aqui uma fita de RNA, tá? A cadeia é basicamente a mesma, tem os fosfatos ligados ao carbono 5 da pentose. A pentose vai ser uma ribose, essas ligações elas são chamadas de ligação fosfodiéster, e no carbono 1 tem, então, as bases nitrogenadas. Primeira diferença é que essa fita, ela não é dupla, ela é uma fita simples, tá? Então, ela não é uma escada, ela seria, então, uma escada com um corrimão só. E não temos aqui uma timina e sim uma uracila, ok? Existem 3 tipos de RNA. E aí, aqui, eu vou mostrar cada um deles. Um deles se chama RNA mensageiro, tá? Todos participam da síntese de proteína. Função do RNA nos seres eucariontes e nos organismos vivos é produzir proteínas. E esses 3 tipos de DNA vão ser sintetizados parecida e vão ter na célula a mesma função, juntos. O mensageiro é quem vai levar as informações do DNA para o citoplasma, onde as proteínas vão ser sintetizadas. O outro RNA é o transportador, que vai estar lá no citoplasma, carregando os aminoácidos, transportando os aminoácidos para o local onde essas proteínas vão estar sendo construídas. E, por fim, o RNA ribossômico, que é o RNA que participa da constituição dos ribossomos. E o ribossomo, vocês vão ver também que tem um papel importantíssimo lá na síntese de proteína, tá? O nucleolo, vocês estão lembrados ali dentro do núcleo, tem aquela regiãozinha mais densa, mais coradinha, chamada nucleolo. O que o nucleolo é? Ele é formado basicamente de RNA ribossômico.
tá? Então, eles são armazenados ali no núcleo, esse terceiro tipo de RNA. E aí, então, vou começar a mostrar aqui para vocês a duplicação do DNA, tá? Ela acontece na intérfase. Lembrem lá do ciclo celular. Existe a fase em que a célula se prepara para dividir e a fase em que a célula está se dividindo. Essa parte do ciclo em que a célula está se preparando para a divisão, ela é chamada de intérfase. Gente, eu estou falando muito rápido. Elaine? Ok, então, continuando. Então, essa replicação, ela vai acontecer numa fase específica da intérfase, que é a chamada fase S, tá? É um processo bidirecional, porque ele ocorre em ambas as direções, tem uma longa molécula de DNA, e uma nova fita vai sendo construída, esse DNA ele vai se duplicando em ambas as direções. Esse processo ele se inicia em pontos específicos, chamado origens de replicação, e a partir desses pontos, então, o DNA vai se abrindo e vai começando a se replicar, formando bolhas, que uma hora entram, né, para ambas as direções. No entanto, uma coisa importante de vocês compreenderem, não fazerem confusão. O processo de duplicação do DNA, ele é bidirecional. Mas a formação da nova fita de DNA, ela acontece em apenas uma única direção, que é o sentido 5 para 3. Lá da extremidade do carbono 5 para o carbono 3. E aí a gente vai ver aqui, eu imagino que essas imagens vão facilitar o entendimento. Tem um grupinho de que participam desse processo. Tem uma que se chama helicase, que é quem vai fazer separação das bases nitrogenadas, tá? Que vai cortar as pontes de hidrogênio. Tem uma outra chamada topoisomerase, ou girase, que é quem desenrola a fita do DNA. Então, para que a helicase possa fazer esse corte, possa as duas fitas, cortando, né, rompendo a ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, é necessário que a molécula de DNA se desenrole, esteja desenrolada. E quem faz isso é a girase, que vai lá na frente dela, desenrolando bonitinho o DNA, e a helicase, como uma tesourinha, vai ali abrindo caminho. Existe um grupo de proteínas, chamado proteínas ligadoras de DNA, ou proteínas ligadoras de fita simples, que se prendem às fitas simples, depois que elas são separadas, e ficam ali como um ímã, segurando, tá, essas fitas, para que elas não voltem a se enrolar. Então, é necessário que o DNA, no momento em que ele vai se abrindo, ele continue aberto, para que o processo de replicação possa ocorrer em toda a molécula. E aí são essas proteínas que ficam segurando ali as fitas firmes, para que elas não voltem a se enrolar. DNA sendo aberto, chega a polimerase 3, e é quem, de fato, vai construir a fita nova de DNA, usando a originose, tá? Aqui, a fita de DNA, a molécula de DNA, né, uma fita dupla. Vocês estão vendo que uma das fitas, em azul, vai do carbono 3 para o carbono 5, e a complementar é antiparalela, vai do carbono 5 para o carbono 3. Aí está o pulo do gato. A DNA polimerase 3, ela só consegue sintetizar uma nova fita de DNA na direção 5 para 3, não foi isso que eu falei? Se ela só constrói a fita nova de 5 para 3, então ela vai ter que utilizar qual das duas fitas do DNA como molde? Lembrando que essas fitas, elas têm que ser antiparalelas. Ela vai utilizar como molde a fita que vai na direção 3 para 5. E aí, ótimo. Ela vai embora construindo lá a nova fita de DNA. Onde tem um A, ela põe um T, onde tem um C, ela põe um G, onde tem um G, ela põe um C, e ela vai embora. Mas e na fita, na outra fita? A que vai de 5 para 3? Ela teria que
e a nova fita de 3 para 5, ela não faz isso. Aí é necessário uma força, tá? E outras enzimas vão participar desse processo. Essas fitas, elas acabam recebendo um nome. Essa em que a polimerase trabalha continuamente recebe o nome de fita líder, e a outra recebe o nome de fita tardia, porque acaba sendo um processo um pouco mais lento, por conta da necessidade do trabalho de outras enzimas. Aí vem uma chamada primase, coloca ali uns pedacinhos de RNA, né, um fragmento composto por 10 nucleotídeos, mais ou menos, ali de RNA, e aí, a partir disso, a DNA polimerase consegue, então, vir construindo a nova fita na direção que é a ideal para ela. Vocês conseguem entender isso? O DNA vai se abrindo, a primase vai colocando esses trechinhos, esses fragmentos pequenos de RNA, que são chamados primers, e aí a DNA polimerase 3, então, enxerga esses primers e sintetiza a fita, vem na direção de 5 para 3. É isso aqui o que acontece, tá? Esse verdinho, então, são os primers de RNA, e aí a polimerase vem formando a nova fita de DNA a partir deles, na direção 5 para 3, que é a direção que ela trabalha. Só que aí ficam sendo, se formam fragmentos, esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki, porque foi um japonês chamado Okazaki que descobriu isso. E aí se formam esses fragmentos. E outra, né, além de ficar feio, essa fita fragmentada, tá cheio de RNA. Então, é preciso que chegue mais uma outra enzima e retire esse RNA, porque a gente não pode ter uma fita de DNA com riboses e uracilas. Aí é a DNA polimerase 1 que vai fazer essa substituição. A gente falando da polimerase, agora vem a 1, substitui esses primes, tira esses pedacinhos de coloca o DNA e, por fim, a ligase faz o remendo nas ligações fosfodiéster lá dos corrimãos da escada. E a fita, então, de DNA, a molécula de DNA, passa a completa, né, a sua duplicação. Eu vou ter, então, aqui a líder, uma replicação contínua, com apenas a polimerase, a helicase e a girase lá trabalhando, e na fita tardia, essa galera toda aqui agindo junto. Porque a gente diz que a replicação do DNA ela é semi-conservativa, porque eu vou ter sempre uma fita nova sendo formada e a outra vai ser sempre a fita original, tá? Do DNA original. Processo que acontece no núcleo. Outro que também acontece no núcleo, que também é feito a partir da molécula de DNA, é a transcrição. Então, o DNA, ele vai servir aqui na transcrição como molde para a formação de uma fita de RNA também, tá? Como que acontece? Bem mais simples, tá? De forma parecida com a duplicação, mas bem mais simples. Eu tenho a girase, que vai desenrolar a fita de DNA, a molécula de DNA, eu tenho a helicase, que vai fazer a quebra das pontes de hidrogênio separando as bases nitrogenadas, e eu vou ter a polimerase, que é quem vai fazer a síntese da nova fita. Só que aqui, eu não falo mais de DNA polimerase, aqui eu estou formando um RNA. Então, a enzima que faz esse trabalho é a RNA polimerase, tá? Ela vem nessa bolha que se abre ali no meio da DNA, ela vem construindo, então, a fita de RNA, onde tem um A, ela põe um. Agora que aqui a gente está falando de RNA, não tem mais. Então, se tem um C, ela põe um G. Se tem um G, ela põe um C. Se tem um T, ela põe um A. Mas se tem um A, ela não põe um T. Ela põe um U. É a uracila que vai substituir ali a timina quando eu estiver falando de RNA. Aqui a gente não tem aquelas outras enzimas, né, que trabalharam na fita tardia, assim como as proteínas que seguram a fita de DNA abertam a necessidade. Conforme o RNA é sintetizado, ele se desprende, a fita de DNA se enrola novamente. Essa imagem aqui, ela mostra a formação
constituição de uma molécula de RNA mensageiro, tá? Mas o RNA ribossômico e o transportador, ele é um processo como esse aqui também. E isso acontece dentro do núcleo, tá? O RNA mensageiro, ele é mais longo do que o ribossômico, do que o outro. Ele tem aquela imagem, né? Ele é uma fita, e ele traz nele a informação que ele, entre aspas, copiou do DNA, né? Ele transcreveu o DNA. Então, ele traz nele informação para ele e informação que não é importante para ele. O DNA, ele tem regiões que não codificam proteína nenhuma, que tem a sua importância na expressão genética, na expressão dos genes, que tem a sua função, mas que para o RNA, que tem como objetivo formar proteína, essas regiões não são importantes, não interessam, porque são trechos, chamados de trechos não codificantes, não carregam códigos importantes que vão ajudar lá fora na produção da proteína. Essas regiões não codificantes, elas são chamadas de introns. E as regiões que codificam proteínas, que é o que o RNA mensageiro precisa carregar como mensagem, são chamadas de exons, tá? Então, o RNA mensageiro, no momento em que ele transcreve o DNA, ele vem carregado de exons e introns. E aí ele passa por um processo de limpeza chamado splicing, onde esses introns são retirados. Tá? Então, o complexo enzimático lá, o spliceossomo, vem, retira, faz o corte ali dessas regiões não codificantes, desses introns, e aí, então, depois, o RNA mensageiro, para sair do núcleo e ir para o citoplasma, fazer o papel dele com o dele de síntese de proteínas. Mais nome. Professora, Quem é intron? Toda. Tem uma perguntinha aqui de Gislane Soares. Ela pergunta: professora, qual é a importância das enzimas para a formação do RNA e do DNA? Tá. Vou um pouquinho mais para frente e respondo essa questão. Tá bom? Tá bom, Gislane? Tá certo, professora. Estou aqui, então, limpando o meu RNA mensageiro, que transcreveu as informações do DNA e está prontinho para ir para o citoplasma lá produzir as proteínas. E, era isso que eu ia dizer. Mais nomes. Como que eu vou lembrar quem é intron, quem é exon, quem fica, quem sai? Aí tem mais um macetinho que eu acho que ajuda. Se vocês lembrarem, né, que os exons são as regiões que são exportadas do núcleo, elas são expulsas do núcleo, elas vão sair do núcleo. Essas regiões, esses exons, é que são exportados para o citoplasma, tá? São as regiões que são importantes em os genes codificados e que vão para o citoplasma fazer o papel de síntese. Enquanto os introns vão ficar no interior do núcleo e vão ser degradados, digeridos, não vão ter função ali, ok? Esse splicing acontecendo dentro do núcleo, o RNA mensageiro maduro, prontinho, tá? Ótimo para ir para o citoplasma. E aí acontece, então, o terceiro processo, que é a tradução. Os outros dois RNAs, lembra que eu falei que eles trabalhavam juntos? Aí chega, então, o ribossomo, né, constituído pelo RNA ribossômico e o RNA transportador, e vem traduzir a ação que o RNA está trazendo. Então, aqui para lembrar alguns conceitos, para ficar mais fácil o entendimento. Então, proteína é uma sequência de ácidos, não é? Cada aminoácido é codificado por um código, né? Ele é codificado por um código. Tudo bem. Esse código, ele recebe o nome de códon. A gente dá o nome códon. E aí, esse códon é que vai identificar o aminoácido.
Cada códon nada mais é do que uma trinca de bases nitrogenadas. Então, a cada sequência que está trazendo, cada códon é lido pelo ribossomo. Então, eu tenho um ribossomo que se encaixa no RNA, deslizando nessa DNA mensageira. E vai lendo todo esse código. Então, eu tenho aqui nessa imagem, que dê para visualizar. Tenho aqui na fita de RNA mensageiro. UGG. Qual é o códon que vai se ligar? Que vai complementar esse UGG é o ACC. Então, vem o RNA transportador que carrega esse códon, a gente vai chamar aqui, então, de anticódon, e vai fazer a ligação com o UGG. Ele vai ter numa extremidade esse anticódon, e na outra extremidade, ele vem trazendo um aminoácido que é codificado por aquela trinca. Então, esse ACC, ele é o código do ácido trouxe o triptofano se ligou ali na cadeia, e o ribossomo continua caminhando e fazendo a leitura. Então, é o UC. Então, vem o RNA transportador carregando o anticódon complementar, que é o AAG. O AAG codifica a fenilalanina, e aí, então, ele se liga a esse códon, e essa fenilalanina entra na cadeia. E, com isso, todo o RNA mensageiro é lido, e a cadeia de aminoácidos é formada no fim... desculpa, voltei. No fim, formando a proteína. Tá bom? Tanto as enzimas quanto hormônios. A gente fala proteínas, mas a gente tem que lembrar que a enzima, ela é um tipo de proteína. O hormônio, chamados assim, nesse processo de tradução. Então, deixa eu voltar aqui a pergunta. A importância das enzimas para a formação do RNA e do DNA. Eu acabei de falar da duplicação do DNA. Quantas enzimas é necessárias para que o DNA se duplique? Não é? Quantas enzimas são necessárias para que o RNA possa ser formado? Então, é um ciclo. Essas enzimas, elas foram produzidas nesse processo de tradução. Do trabalho do RNA. E o RNA foi formado com a ajuda das enzimas que vão a produzir. Vamos continuando aqui. Se a dúvida não tiver sido esclarecida, eu tentar explicar de outra forma. Mas, então, tudo isso que aconteceu até agora, aconteceu na intérfase, tá? Que é quando a célula está com o seu metabolismo mais acelerado, está trabalhando a toda, produzindo proteína, produzindo enzima, produzindo o que é necessário para a vida da célula, para o funcionamento de todas as organelas. É durante a intérfase que essas organelas se multiplicam, é durante a intérfase que o material genético se multiplica. E aí, depois que essa fase termina, então a célula entra na segunda do ciclo dela, que é a da divisão. Dependendo do tipo de célula, ela vai se dividir por mitose ou vai se dividir por meiose. São dois tipos de divisão um pouquinho. Acontece em células somáticas, as células que compõem os nossos órgãos, os nossos tecidos. Cada célula somática vai dar origem a duas idênticas a ela, carregando a mesma quantidade de cromossomos, mesma quantidade de DNA. Então, a gente pode dizer que são clones da célula-mãe, enquanto a meiose é uma divisão reducional. A mitose, ela está relacionada ao crescimento do tecido, né? Se
há um rompimento do tecido e necessidade de regeneração, essas células elas vão sofrer mitose para regenerar. O bebê que está em constante crescimento, aquelas células dele sofrendo mitose. Mas existem um outro grupo de células que passa por uma outro tipo de divisão, que são as células germinativas. E a função dessas células, desculpa, deixa eu beber água aqui, que tá seca a minha garganta. A função dessas células é a de formar gametas. E aí, então, essa divisão ela vai ser reducional. As células germinativas, elas são diploides e passam pela meiose e vão formar gametas, que são células haploides, tá? A grande função da meiose, né, é a de gametas com variabilidade genética. Então, está muito relacionado à variabilidade genética nos organismos que realizam reprodução sexuada. Sempre que eu estiver falando de variedade genética, eu vou lembrar de meiose. E é na meiose que eu vou pegar um pouquinho aqui. Células germinativas, ok. A célula ela vai passar, então, por um processo lá na intérfase de duplicação do cromossomo. E entra em divisão. Eu tenho o meu material genético duplicado, e aí ela vai passar pela meiose 1, tá? A meiose é um processo que ocorre 2 vezes, em 2 etapas. A primeira eu vou chamar de meiose 1, a segunda eu vou chamar de meiose. A meiose 1, então, ela que está com os seus cromossomos duplicados, ela vai se dividir e cada cromossomo vai para um lado, os cromossomos homólogos. Enquanto, quando ela entra na segunda divisão, esses cromossomos, o que se divide nessa segunda divisão, não são mais os cromossomos, mas sim as cromátides irmãs. A divisão que acontece na mitose é parecida com essa segunda meiose. O que eu tenho na mitose, nas células somáticas, é a divisão das cromátides irmãs, que é cada perninha do cromossomo. Quando eu tenho o cromossomo lá em forma de X, cada perninha dele passa a se chamar cromátide irmã. O que é cada uma delas ali? Cada uma delas é uma molécula de DNA igual à outra. Lembra que ele se duplicou na intérfase, a replicação, e aí onde eu tinha uma molécula, onde eu tinha esse aqui simples, com uma única molécula de DNA, ele passa a ter esse formato de X. Que significa o quê? Que tenho aqui 2 moléculas de DNA. Na mitose, essas 2 moléculas se separam e pronto. Na meiose, primeiro os cromossomos homólogos vão se separar, para depois essas cromátides se separarem. Entre uma divisão e outra, eu tenho outra intérfase. Só que a segunda intérfase aqui não tem duplicação do DNA. Isso, então, que é uma divisão reducional, que eu duplico material genético, depois ela passa pela intérfase, a célula cresce, passa lá pelos reparos que precisa passar, se houve algum erro, a célula repara, e entra na segunda divisão sem ter duplicado esse material genético. E aí, então, o número é reduzido. Vou mostrar aqui as etapas mais importantes da meiose. Tanto a mitose quanto a meiose, elas passam por fases que recebem nomes iguais. Eu tenho a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Tá? E eu sempre falo para os meus alunos, eu dou um macete aqui que é bem conhecido na biologia, bem antigo, que é prometo a Ana telefonar. E aí vocês vão lembrar a essas fases. Mecha, telo, prófase, metáfase, anáfase e teló. A prófase é a primeira fase. É quando a célula se prepara para que os cromossomos sejam divididos, né, sejam separados. Então, vai existir ali um desfazimento da membrana, essa membrana ela vai se desintegrar, o núcleo desintegra, a cromatina começa a se condensar,
as fibras que são responsáveis aqui por puxar os cromossomos para os polos opostos da célula. Elas começam a se formar aqui na prófase, e aí, então, chega a segunda fase, que é a metáfase. Mas aqui na meiose tem uma coisa muito importante que acontece bem no meio dessa primeira fase, dessa prófase, que é o crossing over, chamado também de permuta genética. Bem no meio da prófase, esses cromossomos homólogos que ficam ali pareadinhos lado a lado, eles se unem em algum pedaço das suas, uma cromátide de um, uma cromátide de outro, em algum trecho ali se unir e alelos. Aqui um cromossomo que está carregando, esse cromossomo azul, ele está carregando o alelo Azão, Bzão, Czão, e o cromossomo vermelho, ele está carregando os alelos Azinho, Bzinho, Czinho. Quando eles passam pelo crossing over, por essa permuta, eles vão desses alelos. Então, eu vou passar a ter um cromossomo com Azão, Bzão, Czinho, por exemplo, e o outro com Azinho, Bzinho, Czão. Tá? Por exemplo, se eles trocarem aqui o C. Esse evento que acontece aqui na prófase, essa permuta, é o principal fator da variabilidade genética da meiose. Então, a gente falar de meiose, esquecer do crossing over, é um erro um tanto grave. Tá? É aqui na prófase que o crossing over vai acontecer. A metáfase. Então, lá na mitose, eu não trouxe imagens aqui, mas vocês imaginam, estudar mitose é mais simples, tá? Na metáfase, eu vou ter lá os cromossomos alinhados na placa equatorial da célula, enfileirados um em cima do outro, tá? Eles ficam sozinhos. É claro que, na realidade, não é tão bonito assim, não é uma fila. Mas quando a gente estuda imagens didáticas, né, no livro, para que o entendimento se torne mais claro, eles desenham dessa forma. Então, os uns ficam ali próximos um do outro, eles não estão em pares. Essa é a grande diferença. Na meiose, quando ela passa por essa primeira divisão, pela meiose 1, esses cromossomos, eles ficam pareados, eles vão lá para a placa equatorial da célula, mas eles não se separam. O homólogo com o homólogo fica ali juntinho. Então, quando fala da divisão, que é a anáfase, não são as cromátides que vão se separar, vão ser os cromossomos homólogos. E aí, por fim, eu vou ter a formação das duas novas células, né? A carioteca, a membrana nuclear volta a se formar, o nucleolo reaparece, e o citoplasma sofre a clivagem, e eu tenho, então, duas novas células. Mas cada uma dessas células continua, apesar de ela ter um número reduzido de cromossomos, ela continua tendo o DNA duplicado. As coisas diferentes, também que é importante não confundir, é quando número de cromossomo, número de DNA. O número de cromossomos é aqui. Tem uma célula N, que é haploide, uma célula 2N, que é ele está falando de número de cromossomo. As nossas celáticas 2N, elas têm 46 cromossomos. Os nossos gametas, que são as nossas células N, que são haploides, elas têm 23 cromossomos, tá? Outra coisa é falar de número de DNA, de quantidade de DNA. Geralmente, é utilizada a letra C para isso. E aí eu falo que eu tenho 2C ou 4C. Mas então, eu formei duas células aqui com a quantidade de DNA duplicada, no entanto, já são células M, já são células com metade do número de cromossomo. Aí ela entra em segunda intérfase e passa para a segunda meiose. E nessa divisão aqui, na metáfase, tá vendo? Os cromossomos não têm mais os seus homólogos para ficarem pareados. E aí o que vai se separar são finalmente os cromátides irmãs. Essa divisão aqui, ela não é considerada mais ou não. A meiose, ela é bem parecida com a mitose, porque ela mantém o N das células N, haploides, e eu continuo tendo células N. Continuo tendo células haploides. No entanto, a quantidade de DNA aqui volta
a ser a original. A reduzida aqui eu tenho cromossomos simples, não tenho cromossomos, moléculas de DNA duplicadas. A genética está principalmente ali no crossing over, né, que eu falei para vocês. Houve ali a trocazinha de uma das perninhas, de algum alelo das cromátides que se reuniram, trocaram pedacinhos, e no final, cada célula que passou por esse processo de meiose vai gerar 4 gametas diferentes. Esse é o resultado da meiose. Cada célula gera 4 gametas. E os gametas, eles vão trazer cromossomos carregando informações diferentes. Porque em um, eu vou ter determinado gene, o alelo Azinho, e no outro, o Bzão. Na segunda gameta, o cromossomo que veio foi o com Azinho Bzinho. O terceiro gameta, cromossomo com Azão Bzão. E, por fim, o outro é Azão Bzinho. Tá? Isso faz com que a gente não seja idêntico aos nossos irmãos de mesmo pai e mesma mãe. Se não houvesse essa variedade nos gametas, todos os irmãos de mesmo pai e de mesma mãe seriam idênticos, né? Iam carregar as mesmas características. Claro, pessoal? E aí vem Mendel, com as descobertas dele, né? Lá, os estudos dele de ervilha, ele chegou em conclusões assim, bem interessantes e que foram postuladas como leis. A primeira lei, a segunda lei. A lei chamada de lei da segregação dos caracteres, ou lei da segregação dos fatores, ela fala que existem fatores responsáveis para cada característica de um indivíduo. Cada indivíduo possui 2 desses fatores, sendo um deles herdado do pai e da mãe. E esses fatores chamados depois são aquelas letrinhas que a gente estuda lá, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. No entanto, em cada gameta, o indivíduo carrega apenas um desses fatores, tá? A gente herda 2 fatores, um do pai e um da mãe, mas apenas um deles vai para o nosso gameta. Então, a gente tem gametas com alelos que vieram do pai, a gente tem gametas com alelos que vieram da mãe. Então, esses fatores, esses caracteres, eles se segregam na meiose. E essa foi a primeira lei, foi o que Mendel descobriu inicialmente. E depois ele continuou lá com os estudos dele, com as ervilhinhas dele rugosas e lisas, verdes e amarelas, e chegou em novas conclusões. E essa segunda lei passou a ser chamada de lei da segregação independente dos fatores. A segunda lei, o que ela traz? Os fatores, né, ou alelos, para 2 ou mais características, se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então, durante a formação dos gametas, esses alelos eles vão se distribuir independentemente, foi o que a gente viu lá, e se combinam ao acaso. No entanto, uma coisa que é importante, essa segunda lei ela só funciona em cromossomos de pares diferentes de homólogos, em genes localizados em cromossomos diferentes, tá? Em pares diferentes. Só esses genes localizados em pares de cromossomos que não são homólogos é que tem segregação independente, tá? Eu trouxe as questões do Enem e em todas elas a gente vai falar um pouco mais disso tudo que eu revisei. E aí, se ficou alguma dúvida, eu imagino que durante os exercícios a gente consiga resolver. Como é que tá, pessoal? Tá tranquilo? Falando muito rápido? Professora, tudo bem até agora. Eu sem dúvidas, com muitos elogios. Tá bom, obrigada. Então, eu acho que esse aqui é o último slide antes do
O que Mendel falou ainda, essa segunda lei é chamada também de dihibridismo, porque ele fala de indivíduos dihíbridos, ou seja, duplos heterozigotos. Tá? Eles têm, então, os dois que ele tratou, ele chegar nessa conclusão, ele trabalhou com duas características diferentes cervilinhas dele. A característica dessa, ela estava relacionada a genes presentes em cromossomos que não eram homólogos, em pares diferentes. E aí, em indivíduos, ele percebeu, então, que se esses indivíduos heterozigotos, essas duas características, para esses dois genes, aqui na imagem que eu trouxe, esses genes, eles estão representados pela letra A e pela letra B. Então, se eu tenho um indivíduo que é Azão Azinho e Bzão Bzinho, ele vai formar 4 tipos de gameta nas mesmas proporções, tá? Isso não precisa também se desesperar muito para entender essas proporções. A prova do Enem, ela tem essa característica, né, de gostar de florear, ela conta uma historinha, e ela acaba te fazendo uma pergunta que ela nem exige tanto que você saiba os conceitos e que você tenha, eu acho que o professor Paulo Vicente falou isso, né, a decoreba. Não adianta você chegar lá com o conteúdo todo decorado, não, porque você não vai conseguir entender o que está te perguntando. Às vezes tu sabe, conseguiu decorar aquela resposta, mas não está conseguindo entender a pergunta para perceber que a resposta está ali, na tua cabeça. Então, o interessante, principalmente na biologia, é a gente entender o que é cada um dos processos, tá? Qual a função deles, como que eles funcionam dentro de um sistema, tá? Para o corpo funcionar, a interação disso, meio externo, a interação entre os sistemas. Então, eu falei aqui da meiose, a meiose está completamente ligada a essas questões aqui de Mendel. Depois foram descobertas várias exceções. Então, tem uma questão aqui, inclusive, que ele fala de Mendel, e depois, na verdade, o que ele quer saber não é a lei de Mendel. Bom, a gente vai ver. Vocês vão conseguir entender isso que eu estou falando, essa forma do Enem de fazer. Então, eu trago muitos macetes, né, lembrarem das ordens das coisas, dos nominhos, mas o mais importante é entender a função de cada um desses processos, de cada um desses elementos, dessas substâncias que a gente falou. Então, aqui, a segunda, ela diz isso, que o indivíduo, os genes se segregam, que eles estejam presentes em cromossomos que não são homólogos. E aí aqui começa os exercícios. Eu quero, antes, perguntar se está muito pequeno de ler. Se puder ampliar um pouquinho na hora que a senhora for fazendo a leitura, vai ficar legal. Tá. Eu vou voltar aqui. Se eu conseguisse colocar a câmera, né, essa ali do ladinho, aumentar né? E aí eu nem precisava aparecer, eu ia só lendo. Bom, vou fazer. Eu vou lendo e dou o zoom para vocês visualizarem as imagens. Então, aqui a primeira questão que eu trouxe fala sobre membrana plasmática, tá? Ela é de 2019. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento Desculpa, gente, eu estou tentando ler aqui. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana.
Nesse último aspecto, o tamanho e o grau de insatura das caudas hidrocarbonos fosfolipídios, conforme representados na figura, iam significativamente a fluidez. Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. E aí ele traz a imagenzinha aqui, uma representação simplificada, tá, de um fosfolipídio. A cabecinha polar, a cauda. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. E 5 imagens, 5 esquemas aqui de bicamadas diferentes. E pergunta, qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Então, lá no enunciado, ele fala que o grau, o tamanho e o grau de insatura das caudas dos fosfolipídios influenciam significativamente a fluidez. Quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Ele quer saber qual bicamada apresenta maior fluidez, então vai ser aquela que apresenta uma menor interação entre os fosfolipídios. Qual dessas 5 aqui seriam? 1, 2, 3, 4, 5. Qual dessas apresentariam maior fluidez? Será que vocês conseguem responder enquanto eu... Assim, junto comigo? Vamos tentar? Se não for atrasar muito. Vocês colocam no chat a opção 1, 2, 3, 4 ou 5. O que vocês acham? Eu estou acompanhando o YouTube aqui no celular, eu consigo ver a resposta de vocês. Será que dá para fazer assim, gente? Henrique respondeu 2. Só o Henrique Macedo que vai chutar? Será que o delay atrapalha muito esse esquema? Estou entre a 2 e a 3. É a 2. Tá? Quem respondeu 2, é isso aí, vejam aqui. É a bicamada que tem menor interação entre os lipídios, né? Então, é que vai apresentar uma fluidez. É uma questão, veja, uma questão longa, mas é simples. Se você parar para entender o que ele está querendo dizer, é tranquilo. Outra questão aqui sobre membrana plasmática de 2017. Visando, se não ficar claro, tá? A resolução aqui do exercício, vocês me falam que eu volto para explicar. Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fuse uma célula de camundongo com uma ação humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o intuito de marcar as proteínas de membrana, 2 anticorpos foram inseridos no experimento, um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de fluorescência de cores diferentes. E aí a gente tem eles colocaram aqui o que aconteceu nesse experimento. Né? A primeira etapa eu tinha uma célula de camundongo e outra célula humana. As proteínas de membrana foram marcadas, essas células foram fusionadas. Na segunda etapa, então, eu tenho já a formação de uma célula híbrida. Foram inseridos anticorpos específicos. E aí, na etapa 3, eu passo a ter, então, a minha célula híbrida, as proteínas de membrana da célula do camundongo ligadas de corpos específicos, e a parte
parte dessa célula híbrida que permanece aqui com as membranas, com as proteínas da membrana humana, se ligam, então, aos anticorpos específicos dessa proteína. Entre a fase 3 e a fase 4, aconteceu uma modificação. 40 minutos foi visto que essas proteínas, elas estavam desse jeito, que a célula híbrida estava com as proteínas distribuídas dessa forma aqui. E aí é isso que ele pergunta. A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas, e aí ele quer saber o porquê que existe essa mudança da etapa 3 para a etapa 4. Porque as proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica, porque elas permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada, porque elas auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana ática, mobilizadas em razão da inserção de anticorpos, ou porque são bloqueadas pelos anticorpos. E aí, pessoal? Professora, aqui a gente está entre a A e a letra E, mas vamos para os comentários aqui. Vai, Heloísa. Estou esperando aqui, porque tem um delay pequenininho entre... Será que vai prejudicar o tempo da aula se eu ficar esperando as respostas? Tá certo. Aqui a gente está entre a letra A e a letra E. Vou passar. É a letra A. Tá? Lembra que eu falei do mosaico fluido? As proteínas, elas estão distribuídas ali na superfície da... mas constante movimento. Os fosfolipídios em constante movimento. Então, a cada tempo que essa célula for observada, vai estar uma distribuição diferente nessas proteínas. A resposta é A, movimentam-se, porque as proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Terceira questão. Essa do Enem de 2016, tá? Aqui fala de organelas. E é um texto comprido, mas, infelizmente, é necessário ler, porque ele quer saber a organela celular descrita de forma poética no texto Tem muitas questões que a gente consegue responder sem precisar ler todo aquele enunciado. Na biologia, isso é mais difícil acontecer. Geralmente, no meio do enunciado, vem informações importantes que vão te ajudar a responder a questão. Tá? Então, começando aqui. Companheira viajante. Suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo a entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem, microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava, uma serva a serviço de nossa verdadeira solução. De quem o texto está falando? Do centríolo, do lisossomo, da mitocôndria, do complexo de Golgi ou do retículo endoplasmático liso? Aí eu vou perceber aqui. O texto fala de cozinha metabólica, né? Então, é algo que está relacionado ao metabolismo da célula. Fala de ciclos variáveis, noturnos e diurnos. Fala em fornalha, em consumo de fornalha. A gente vai pensar, origem microbiana. Então, quando vocês estudam lá a teoria, né, da origem da vida, a teoria da endossimbiose, a gente vê essa origem microbiana. De quem vocês acham que está falando? É alguma coisa aqui relacionada à energia, né, ao consumo de energia. Meninos, querem responder? Heloísa? Aqui tem entre lisossomo e mitocôndria. É a mitocôndria. Letra C. É a mitocôndria que ele está falando, tá bom? É a organela que é responsável pela realização do respirador, né? A grande quantidade de ATP formada
é função da mitocôndria. O lisossomo está relacionado com a digestão intracélula, mas quando eu falo de consumi-la, ele está falando aqui da energia, né? Raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Tem que ser um pouquinho poético para interpretar também. Outra questão aqui de 2016, também sobre organelas citoplasmáticas. As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar proteínas para dentro de tipos específicos. Agora, ele quer saber se uma nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir suas células. Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? Então, qual a função aqui, qual o objetivo desse pesquisador? Primeira questão fala que as proteínas possuem uma sequência de aminoácido que é responsável por informar para onde aquela proteína tem que ser enviada, para qual organela ela precisa ser enviada. Então, as proteínas, elas são produzidas ali, lembra que a gente falou da tradução? Mas para onde elas vão? Qual a função? Então, existe uma sequência de aminoácidos que é responsável por esse endereçamento, né, que são o que a questão aqui está chamando de peptídeos sinais. Aí, o pesquisador desenvolveu lá uma nanopartícula que é capaz de carregar as proteínas para dentro de tipos celulares específicos. E o que ele quer é uma proteína que bloqueie, ele quer que a nanopartícula seja bloqueada, ela seja carregada com uma proteína que bloqueie o ciclo de Krebs. Então, ele vai colocar essa nanopartícula com essa proteína bloqueadora do ciclo de Krebs. E para onde essa nanopartícula tem que ser enviada? Pergunta. Ao essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o que ele deve levar em conta? Esse peptídeo sinal, ele deve endereçar essa proteína, essa nanopartícula, para qual organela? A função dele é bloquear o ciclo de Krebs. Vocês estão lembrando o que é o ciclo de Krebs? Respiração celular. Fazer um mini resumo sobre o ciclo de Krebs, por favor? Agora? Se a senhora conseguir, senão... Tá, eu posso continuar as questões, senão a gente não vai conseguir terminar. E aí, sobrando um tempinho, eu falo do ciclo de Krebs. Tá bom? A galera falou aqui que é a letra B. A mitocôndria. Isso. É isso mesmo. Gente, o ciclo de Krebs, ele é a segunda etapa da respiração celular. Né? Então, todo o processo de respiração celular começa com a quebra da glicose, e aí depois, lá na mitocôndria, o ciclo de Krebs, ele acontece na mitocôndria. Então, na matriz mitocondrial. Então, por isso é que essa proteína precisa ser enviada para lá. E aí, ali na matriz mitocondrial, vai acontecer todo o processo de ciclo de Krebs. É um processo detalhes, né? Com participação de enzimas específicas, e que tem como função produzir uma grande quantidade de ATP, tá? Que vai ser consumida, é a energia que é produzida no processo de respiração da célula. Vale muito a pena vocês passarem um olho, assim, tá? No ciclo de Krebs, tentarem entender. Essa pesquisa das questões do Enem, não vi cobrarem o ciclo de Krebs. Mas eu vou pegar tentar terminar, tá? Essas questões, que são assuntos que realmente têm caído com mais frequência no Enem, né? Que é a nossa finalidade aqui. E aí, sobrando um tempinho, a gente fala um pouco do ciclo de Krebs.
Mas é isso, ele está relacionado com a produção de energia, tá? Com a respiração celular. E é na mitocôndria que ele acontece. Então, para bloquear ele, essa proteína precisa ser enviada para dentro da mitocôndria. A terceira aqui é de 2017, sobre ácidos nucleicos. A reação em cadeia da polimerase, PCR, na sigla em inglês, sigla famosíssima hoje em dia, né? É uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80, permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina, tá? Eu não falei disso com vocês, mas tá aqui, ó, a questão tá trazendo. A adenina e a timina, elas são ligadas por 2 pontes de hidrogênio. Existem 2 ligações. E a guanina e a citosina, elas se ligam ali para formar a cadeia dupla, a fita dupla de DNA, elas se ligam por 3 pontes de hidrogênio. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. E aí ele mostra 5 segmentos de DNA e pergunta qual desses segmentos será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR. Tá tranquilo para visualizar as letrinhas, gente, que estão formando esses segmentos? Porque o que vocês precisam ver é quais são as bases nitrogenadas que estão compondo aqui esses segmentos. Então, se eu sei que entre adenina e timina eu tenho 2 ligações, e entre citosina eu tenho 3 ligações, qual será o segmento aqui que vai ser o primeiro a desnaturar totalmente? Aqui disseram letra C nos comentários, professora. Foi? Ah, beleza, é isso mesmo. É o segmento que tem maior quantidade de ligações entre a adenina e logo rápido, né? A adenina e a timina, elas têm apenas 2 ligações. Acontece um pouco mais rápido do que a desnaturação entre citosina e guanina. Essa é a resposta. Outra questão também sobre ácidos nucleicos é de 2016. Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina, A, é igual à de timina, T, e a quantidade de guanina, G, é igual à de citosina, C, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, A mais G, e o total de pirimidinas, C mais T, eram iguais. Isso é chamado de relação de Chargaff. A relação de Chargaff, ela diz isso, que a quantidade de purinas é igual à de pirimidinas. A quantidade de A é igual à de T, na grande maioria das vezes. E a quantidade de G é igual à de C. Um professor dos conceitos em sala de aula apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. A pergunta é: qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Aqui estão as alternativas. É uma continha que tem que fazer aí. Básica. Ai, desculpa. Uma continha assim. Se eu tenho, professor, 20 adeninas e 25 timinas, então,
Na fita complementar, eu vou ter 20 timinas ligadas a essas adeninas e 25 adeninas ligadas a essa timina. Logo, eu terei 20 da fita do professor, mais as 25 da fita complementar, que se ligam às timinas. São 45 adeninas. E 45 timinas, já que o número é igual. 45 timinas, por quê? 25 da fita sim, da fita do professor, mais 20 da fita complementar, que são aquelas timinas que se ligam ao A. Então, eu vou ter 45 adeninas, 45 timinas. Aqui eu já, sem contar o G e o C, eu já tenho a opção, que é a letra C. E diz que são 45 adeninas, 45 timinas, 55 citosinas e 55 guaninas, né? 30 guaninas da fita do professor, mais 25 da complementar. E a citosina eu tenho 25 na fita do professor, então na complementar. Então, simplíssima, simplíssima. Você precisa saber somar um mais um. Outra aqui do Enem de 2018. Nos últimos anos, o Enem de 2018 foi, acho que, o pior, né? Tiveram questões, assim, mais complexas de serem resolvidas. Não difíceis, complexas, né? A gente visualiza isso e fala, meu Deus, que eu chego nesse resultado. Porque, lendo, tentando interpretar a questão, percebe que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, aqui, a questão também sobre DNA. Considere um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M. É isso, né? Eu tenho uma parte do slide que some para mim aqui, com frutos M, e outras, é chamada de M, é essa árvore matriz. E outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. São chamadas de DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5. Capacidade de autopolinho das árvores. Beleza? Os genótipos da matriz, que está sendo chamada de S1, e das prováveis fontes de pólen, que são lá o DP1, DP2, DP3, DP4 e DP5, foram obtidos pela análise de 2 locos, o loco A e o loco B, de marcadores de DNA, conforme a figura. E aí está ali a figura. A progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora? De qual planta doadora? Eu tenho a matriz, a S1, que é a semente, e os DPs aqui, que são as plantas doadoras de pólen. O que isso aqui parece? Isso aqui parece um teste de paternidade, gente. E para ser apto, como ele gosta de ser, plantas na história. Mas se a gente pensa aqui num teste de paternidade, a gente está falando da mãe, que é a matriz, do filho, que é a semente, e dos 5 possíveis pais, que são os doadores de pólen. E aí ele traz informação de 2 locos, o loco A e o loco B, e apresenta esse gráfico, né? No loco A, a gente percebe que existem 4 alelos, e no loco B são 5 alelos. Aqui no loco A, vamos olhar primeiro quais são os alelos que o filho, a S1, apresentam nesse loco. Ele tem o alelo 1 e o alelo 2, ok? O alelo 1 foi doado da mãe, porque a mãe não tem o alelo 2, a mãe tem o 1 e o 3. Então, o 1 só pode ter vindo da mãe. Qual dos possíveis pais, qual dos DPs, né, das plantas doadoras de pólen, doado alelo 2, formar essa semente? Ser ou a DP2 ou a DP5. A gente não tem como concluir isso observando apenas o loco A, mas ele deu informações do loco B, e o loco B tem 5 alelos. A mãe, a matriz, ela tem o loco B, o alelo 3 e o alelo 1. A semente tem apenas o alelo 3. Isso significa que os 2 alelos dela são do tipo 3. Tanto a matriz quanto a planta doadora de pólen tem o alelo 3 e doou o alelo 3 para essa progênie. Sendo assim,
eu já excluí aqui a 1, a 3 e a 4. Entre a 2 e a 5, a planta doadora de pólen só pode ter sido a 5, a DP5. Ficou claro? Muita gente se assustou com essa questão, e ela não é tão difícil assim. É a interpretação, né? Letra E, DP5. Outra questão de 2018. O nível metabólico da célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com um metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. E aí ele mostra, né, a figura, as 5 linhagens, e pergunta qual dessas linhagens deve ser escolhida pelo pesquisador. Vamos lá. Primeira coisa, o que o pesquisador quer? Ele está querendo uma linhagem que tenha um metabolismo de síntese mais elevado, né? A síntese de RNAs e proteínas. E aí, a questão ainda lembra que são processos que dependem de energia. Ok. Eu tenho aqui, então, a imagem das 5 linhagens e uma legenda. Um núcleo, né, com o nucleolo, ele deixa claro aqui o que é a eucromatina e o que é a heterocromatina. O que é a eucromatina e a heterocromatina? A eucromatina é aquela região da cromatina que está desespiralizada, que está descondensada. E a heterocromatina é a região mais compactada da cromatina, tá? Ela é chamada de heterocromatina. Tem as mitocôndrias, e essas parecem minhoquinhas aqui, são retículos endoplasmáticos rugosos. Então, uma coisa que eu sempre falo na minha aula, que eu acho que facilita muito o entendimento. Se eu tenho folha de papel, informação, fica muito fácil de ler e entender o que está escrito ali. Se eu pego essa folha e amasso ela, aquela informação ela se torna inacessível. Fica difícil de ler o que está ali. É isso o que acontece com a molécula de DNA. É isso que acontece com a cromatina. Quando ela está descompactada, descondensada ou desespiralizada, os genes podem ser lidos tranquilamente. É o que acontece na intérfase. É por isso que o DNA pode ser usado, que o RNA pode ser formado, as proteínas e as enzimas são sintetizadas, porque a cromatina ela está ali acessível. Os seus genes estão todos podendo ser lidos facilmente. No momento em que a célula entra no processo de divisão e essa cromatina começa a se condensar, os genes presentes ali passam a se tornar inacessíveis. E aí é por isso que a célula, o metabolismo da célula vai lá embaixo. Ela para de produzir e gastar energia apenas na divisão. E aí a membrana nuclear se desintegra, porque proteínas importantes na constituição daquela membrana deixam de ser formadas, não é? O nucleolo desaparece, não desaparece logo no início da divisão celular, porque o nucleolo é formado de RNA ribossômico. E o RNA deixa de ser produzido no momento em que a cromatina começa a se condensar. Logo, de cara, só olhando o núcleo, a gente já pode imaginar qual seria a resposta correta. A linhagem 4 é a que tem a maior quantidade de eucromatina. Isso significa que, provavelmente, nessa célula aqui, o metabolismo e a síntese de RNAs e proteínas está acontecendo em maior quantidade, que é o que ele quer, é o que o pesquisador quer. Mas a gente pode observar as outras coisas presentes aqui, que são o nucleolo, e aí, ok, continuo na 4, porque ele tem um nucleolo maior, então é porque eu tenho bastante RNA sendo produzido ali. Tenho muitas mitocôndrias, né? É o maior número de mitocôndrias aqui, junto com a 3 e a 2. Por quê? Ele mesmo falou lá na questão que esse processo depende de energia. E tem
o maior número de retículos endoplasmáticos rugosos. O retículo endoplasmático rugoso, ele é cheio, ele tem os ribossomas aderidos a ele. Lembra disso? Por isso que ele é chamado de rugoso, ele é diferente do retículo endoplasmático liso, porque ele tem os ribossomos aderidos a ele. E se eu tenho vários ribossomos, então é porque o metabolismo da célula está a toda. Ai, desculpa, eu sempre aperto o botão errado aqui. E aí eu fico na questão nativa D, a linhagem 4. Ok, pessoal? Próxima questão do Enem de 2015. O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Acho que é isso, extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por... Aí ele está falando aqui da diferenciação, porque essas células são diferentes umas das outras. Essa diferenciação, ela ocorre porque por produzirem mutações específicas, por possuírem DNA mitocondrial diferentes, por apresentarem conjunto de genes distintos, por expressarem porções distintas do genoma, ou por terem um número distinto de cromossomos. A, B, C, D ou E? Vocês querem responder? Aqui Disseram letra D, professora. Expressarem porções distintas do genoma. É essa a resposta certa mesmo. Tá? Ainda que você não saiba nada de expressão de gene, não entenda muito bem o que é isso, como é que os genes se expressam, na verdade, a resposta é expressarem porções distintas do genoma. Por quê? A gente tem que lembrar que o que é o genoma? O genoma é o conjunto de genes, né? Então, eu tenho um determinado número de cromossomos, e esses cromossomos, essas moléculas de DNA, elas carregam em si uma imensidade de genes. E todas as células apresentam exatamente esses mesmos genes, essas moléculas de DNA, elas são iguais. Então, esses vários genes, esse conjunto de genes é o que eu chamo de genoma. Então, todas as minhas células apresentam o mesmo conjunto de genes. Então, como é que eu tenho, então, células com funções específicas? Por que as células da pele são tão diferentes das células do sistema nervoso, se elas carregam o mesmo genoma? Porque são genes diferentes, tá? E ainda que você não soubesse disso, ou não tivesse parado para pensar nisso, dá para responder essa questão por eliminação. Porque todas as outras alternativas falam de diferenças no genoma. Produzirem mutações específicas? Não. Não, as mutações, elas acontecem ao acaso, não existem mutações específicas, cada célula não tem a sua mutação específica. DNA mitocondrial diferentes? Não, gente, DNA é igual. Todas as células apresentam o mesmo DNA. Conjunto de genes distintos? Está dizendo a mesma coisa? Não. Conjunto de gene é igual em todas as células. E um número distinto de cromossomos? Claro que não, gente. Eu estou falando aqui do ser humano, o ser humano, ele tem, em suas células somáticas, 46 cromossomos. Todas as células somáticas têm 46 cromossomos, não existe um número distinto. A resposta certa é a D. Uma questão aqui sobre meiose, de 2016. O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e micro-organismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande variedade de ecossistemas. Olha que saco, gente, desculpem a palavra, esse Enem. Ele te dá um enunciado desse e te faz crer que é uma questão de ecologia, não é não? Ele está falando de número de espécies distintas, de
distribuição em variedade de ecossistema, você, oba, eu arraso em ecologia. E a pergunta é, o incremento de idade ocorre em razão da permuta genética, qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. Não tem nada a ver com ecologia isso aqui, não. Ele, inclusive, usa termos da ecologia, né, incremento quer dizer aumento da variabilidade. Mas o que ele quer saber mesmo é sobre a variabilidade genética. Ele está falando da meiose, permuta genética, é lá o crossing over. Essa troca de segmentos é determinante na... Olha só qual é a pergunta dele. Então, o incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, que propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. É lá o crossing over. Essa troca de segmentos é determinante na produção de indivíduos mais férteis, na transmissão de novas características adquiridas, na recombinação genética na formação dos gametas, na ocorrência de mutações somáticas nos descendentes, ou na variação do número de cromossomos característico da espécie. Aí ele traz um enunciado que não tem nada a ver com a pergunta dele, mas em compensação as alternativas são bem simples e bem diretas, né? Se eu estou falando de crossing over, se eu estou falando de meiose, é lógico que a resposta vai ser a C, recombinação genética na formação de gametas. Joia? Enem de 2018. Aqui ele vai tratar de mutação genética. A gente já está terminando, tá, pessoal? É estranho falar pessoal olhando para a tela do computador. Não é? Mas vamos lá, eu sei que vocês estão aí me acompanhando. Estou olhando aqui o chat pelo celular. Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta a alta quantidade de radiação liberada por um aparelho de raio-x em funcionamento. Posteriormente, ela engravidou e seu filho nasceu com grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava devido à exposição anterior da mãe. O que justifica, nesse caso, o aparecimento da criança? As alternativas. A célula ovo sofreu uma alteração genética. As células somáticas da mãe sofreram uma mutação. A célula gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação. As hemácias da mãe que foram transmitidas à criança não eram normais. Ou as células hematopoéticas sofreram alteração do número de cromossomos. A célula ovo é a célula que foi fecundada, não é? Que vai formar o zigoto. Quando essa mãe se expôs à radiação, ela não estava grávida, não tinha célula ovo. Então, para a célula ovo sofrer alguma alteração genética, ela deveria ter sido, essa mãe deveria ter sido exposta a essa radiação quando grávida. E não é o caso aqui. Então, elimina a letra A. As células somáticas da mãe sofreram uma mutação. Ainda que as células somáticas sofressem mutação, o filho não seria prejudicado com isso. A gente não herda informações de células somáticas. A célula gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação. Essa é uma alternativa possível. As hemácias da mãe que foram transmitidas à criança não eram normais. Mãe não transmite hemácia ao filho. As células hematopoéticas sofreram alteração do número de cromossomos. Células hematopoéticas, o que são? São aquelas células precursoras, né? As células que vão se diferenciar e dar origem às diferentes células do tecido sanguíneo. Sofreram alteração do número de cromossomos? Não, também não, né? A questão não faz referência nenhuma a número de cromossomos. Então, é a letra C. É a que tem a resposta, né, mais aceitável para essa pergunta. A célula gamética materna que foi fecundada sofreu uma mutação lá naquela época em que a funcionária ficou exposta à radiação. Passar para a próxima. Do Enem do ano passado, é uma questão de genética. Essa aqui foi que eu falei com vocês, ele fala de idade, não é muito bem o que ele quer saber, não.
Com base nos estudos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. Ele está falando aqui da segunda lei, né? A lei de segregação independente. Hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Então, ele está aqui desmentindo Mendel. Aquilo que eu falei, Mendel tem muitas exceções, né, para aquelas descobertas dele. E é sobre isso que a questão está perguntando. A distribuição, por quê? Porque a distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene, porque os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores, porque as alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose, porque os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos, ou porque o cromossomo que contém 2 determinados genes pode não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. Conseguiram acompanhar? Então, por que nem sempre acontece, né? Essa lei, ela é tão correta, assim, quando a gente fala que todos, a gente não pode dizer que todos os genes segregam-se independentemente. Nem sempre isso é verdade. É a letra D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Essa é a resposta. E para isso existe um nome, linkage, ou genes ligados. Lembra que eu falei, eu dei ênfase, né? Essa segunda lei, ela funciona apenas para genes que estão localizados em cromossomos que não são homólogos. Então, quando eu falo de aqui, ó, a segregação independente, essa imagem que eu mostrei lá quando eu falei da segunda lei de Mendel. Eu estava falando de cromossomos que não são homólogos, inclusive nessa figura aqui a gente percebe que os cromossomos eles têm tamanhos diferentes, né? Eles não são homólogos. E aí eles se segregam independentemente. Mas e quando eu estou falando de genes que estão presentes no mesmo cromossomo, esses são chamados genes ligados. E se eles estão no mesmo cromossomo, eles não têm segregação independente. Essa é uma das exceções de Mendel, tá? Chamada de linkage. E aí aqui eu tenho uma imagem mostrando esses genes ligados sem haver a permuta, e aqui com a ocorrência da permuta, né, do crossover. Boa noite, professora, está me escutando? Estou. Boa noite, gente. O nosso tempo está acabando. Estou terminando. Eu acho que estou. Acabei. Viu? Em ponto. Aquela era a última questão. Gente, é isso. Obrigada. Tá? Eu espero que eu tenha colaborado com o entendimento de vocês, com esses conteúdos que eu considero importante para a prova do Enem, e que eu sei que muitas vezes confundem na cabeça, né? Mas eu espero de coração ter contribuído com essa fase de vocês. E podem contar comigo, viu? Necessitando, estou deixando aqui o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato. Eu criei um espaço, uma sala no Google Classroom, onde eu reuni vários materiais de biologia, com várias listas de exercício, com as provas do Enem de 2015 até 2019, tá tudo lá organizadinho. Os meninos que foram alunos meus já estão lá, tá? Usufruindo desse material. Sempre que precisam de ajuda, me mandam um e-mail e eu respondo. Estou conseguindo responder a todos. E eu deixo aqui o convite, tá? Aberto, estendo a vocês que estiverem precisando de ajuda e quiserem ter um conteúdo de biologia. É um conteúdo, na verdade, eu reuni, tá? Não é conteúdo meu, mas são coisas boas que a gente tem da biologia e que eu fiz uma seleção com muito cuidado e deixei lá para facilitar o estudo de vocês,
tá? Para biologia. Então, é só mandar um e-mail para mim e aí vocês podem participar. Entrar na turma lá do Classroom. Tá bom? E eu encerro a minha participação por aqui. Muito grata aos meninos da Gestão Avante, tá? Pelo carinho, pelo cuidado ao tratar comigo. Caio, Júlia, que foi com quem eu tive mais contato. Muito, muito obrigada. Oi, Vitor. Obrigado, professora, pela aula. Eu que agradeço. Né? Agradeço também à ADEPAI, aos intérpretes que ajudaram a gente nessa caminhada, nesse aulão, nesse segundo dia, né? Agradeço vocês também que estão assistindo a gente e compartilharam, né, a nossa aula. E é isso, gente. Obrigado por tudo. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.